Olá, meu nome é Ana Paula Gil, eu sou auditora e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre as principais etapas de um trabalho de auditoria. Mas antes de falar sobre essas etapas, será que todo mundo sabe o que é o trabalho de auditoria independente? Então, vou dar um contexto geral sobre isso primeiramente. O nosso trabalho, ele é correlacionado com as demonstrações contábeis das empresas, né? A entidade, qualquer entidade auditada, ela prepara as demonstrações e nós preparamos um relatório de auditoria que acompanha essas demonstrações. E por quê? Porque com base nesse relatório, o usuário daquela informação toda, ele entende que um terceiro que tem habilidade técnica avaliou aquelas informações e que elas são confiáveis, que a entidade não está manipulando ou errou alguma informação. Então, o nosso trabalho de auditoria independente tem tudo a ver com confiabilidade das informações contábeis. Beleza? De forma geral é isso. O cliente prepara as demonstrações, nós preparamos o nosso relatório de auditoria. Tanto as demonstrações contábeis quanto o relatório de auditoria precisam ser elaborados com base em uma série de técnicas e uma série de evidências. Tudo tem que ter um suporte, um arquivo, um acontecimento que corrobore a informação que está ali apresentada. Outra coisa importante sobre as demonstrações contábeis é que elas são preparadas de forma geral para diversos usuários, mas principalmente investidores e tudo mais. E essas pessoas, esses usuários, muitas vezes precisam comparar as informações de várias entidades para tomar suas decisões. Por exemplo, um investidor, um órgão regulador do mercado de bancos, ele acompanha as demonstrações financeiras dos bancos. Imagina se cada banco preparasse de um jeito. Como que o regulador ou outro usuário iria comparar as informações, analisar o mercado? É por isso que existe uma padronização das informações contábeis. Existem normas de contabilidade para que a forma com que o cliente apresenta, um banco apresenta ali um saldo de crédito a receber dele, seja similar a que outro banco apresenta, senão haveriam distorções muito relevantes entre os saldos e eles não seriam comparáveis entre si. E da mesma forma, a auditoria precisa seguir normas de auditoria, porque se cada auditor auditar de um jeito, como que o mercado confia naquela informação do nosso relatório? Então, são padrões necessários para que essas informações sejam de fato úteis para seus usuários, úteis e confiáveis, ok? Então, de forma muito geral, é esse o nosso trabalho. E aí, quais são as principais etapas de auditoria? Eu vou falar algumas, e dentro dessas etapas existem várias subetapas. A auditoria é um processo bem longo, principalmente dependendo do tamanho da entidade, da complexidade dos assuntos. Primeira etapa, antes de assinar com o cliente, o auditor precisa fazer uma pré-análise ali das demonstrações, da integridade daquela entidade, da administração da entidade também, das pessoas, enfim, para entender se ele vai ter capacidade de executar aquele trabalho. Se, por exemplo, se for um ambiente muito propício a fraudes, por exemplo, ele precisa avaliar se ele tem procedimentos suficientes para mitigar aqueles riscos e apresentar um relatório de qualidade para o usuário daquela informação. Então, o auditor, antes de assinar com o cliente, vai fazer uma análise do balanço, uma análise da entidade, uma análise do tipo de trabalho, porque auditores também elaboram outros relatórios específicos, embora aqui a ideia é falar de
demonstração contábil mesmo, e, enfim, vai concluir se sim, sigo, vou auditar esse cliente ou não. Uma vez aprovado, vai, assina com o cliente um contrato, uma proposta e passa a executar o planejamento. Boa parte do planejamento ele já vai ter feito na análise da aceitação, que a ideia é concluir, dentre várias coisas, se ele tem condição de executar aquela auditoria. Só que na etapa de aceitação é uma análise mais que a gente chama de high level, né? Quando a gente parte para o planejamento, a gente começa a mergulhar nas informações financeiras do cliente. A gente já vai, como a gente vai estar contratado, receber mais informações daquela empresa. Balanços, balancetes atuais, atualizados ou outras análises que a gente precisar e pedir para o cliente. Então, a gente, com base em informações mais atualizadas, vai analisar conta a conta, assertiva a assertiva, o que é relevante e o que não é. E dentro do que é relevante, como que eu obtenho evidência para corroborar que essa informação está correta, tá? Está correta no nível de materialidade. Beleza. Já entrei um pouquinho na terceira etapa que eu separei aqui, que são os testes de controles. A administração precisa ter controles para assegurar que a informação contábil que ela produz é fidedigna. Então, por exemplo, numa conta básica, né, a conta de disponibilidades ou caixa equivalente de caixas, que contenham os saldos, ali a entidade apresenta o saldo bancário dela. Então, a gente pode planejar o que é que eu vou olhar, o que é que eu espero que a entidade tenha de controle para isso. Ela tem um procedimento de conciliação bancária, uma pessoa ou um sistema, ou uma pessoa e um sistema que fazem as conferências sobre se esses saldos estão iguais ao do banco. E a contabilidade não é assim, o saldo do banco tem 1.000, eu coloco 1.000 aqui. Não, precisa de todo o histórico. Então, todas as entradas e saídas daquele banco estão sendo capturadas nas informações contábeis? Estão corretas? Tem alguém, entendeu? Tem alguém que confere isso na administração? Se tiver, o auditor pode optar por testar a efetividade operacional desse controle. Pois bem, outra etapa importante é a execução dos testes substantivos. Por ele, o auditor vai obter evidências diretas, vamos dizer assim, sobre aquele saldo. Ele pode inspecionar um extrato bancário, pode fazer uma confirmação externa. Como que é isso? Envia uma carta diretamente para o banco do cliente e esse banco informa, essa empresa tem esse saldo em conta corrente. Aí a gente usa essa informação e compara com o saldo em conta corrente que está registrado na contabilidade. E o banco vai informar mais coisas também, porque normalmente a gente pede para falar sobre empréstimos ou outras informações que aquela entidade tenha em aberto com o banco. Então, testes substantivos podem ser de detalhes, podem ser analíticos, tem uma série de possibilidades. Inclusive, eu tenho uma listinha aqui dos tipos de testes substantivos: inspeção, observação, confirmação, que é essa parte de confirmação com a parte externa, recálculo, reexecução e procedimentos analíticos. Então, para cada conta, cada assertiva que o auditor determinar que vai testar, ele precisa analisar qual teste substantivo é adequado para fornecer a evidência que ele precisa. Executou os testes, já tem ali a conclusão sobre cada um, a administração fez o ajuste ou não do que precisava, vai chegar àquela etapa de conclusão. Na conclusão do trabalho, o auditor vai efetivamente pegar a demonstração financeira do cliente e comparar aquelas informações com os testes substantivos, com os testes de controle, com toda a evidência de auditoria, para concluir se aquelas demonstrações são
estão confiáveis, né? Estão razoavelmente confiáveis, que é um termo que a gente usa para falar de um nível de confiança alto. Porque a gente trabalha com materialidade. A gente não audita 100% das demonstrações financeiras. A gente audita o que é relevante para a decisão econômica do usuário daquela informação. Então, no final, tudo tem que se conectar. E quando eu falo de conexão, é muito importante vocês terem em mente que, se você está executando um procedimento substantivo na etapa final do trabalho, nesse exemplo ainda de contas a receber, você identificou uma diferença entre o saldo do banco e o saldo registrado pelo cliente, e se o cliente não tiver identificado, você tem que voltar uma etapa anterior, voltar para a etapa de controles internos e avaliar que existe uma falha, uma provável falha de controles internos, já que uma diferença foi identificada por nós e não pelo cliente. Então, é tudo integrado, não é porque você concluiu numa etapa interina de que não havia diferença, não havia distorção, que você não pode voltar lá e falar, não, você tem problemas sim nos seus controles internos. O procedimento substantivo ou outros procedimentos, eles podem e trazem evidências sobre os controles da empresa. Então, a auditoria é totalmente integrada, todas as etapas são integradas e a gente precisa lembrar disso na hora que estiver executando, porque normalmente somos uma equipe, várias pessoas, cada um fazendo um pedacinho, mas é importante sempre ter isso em mente, da integração, para poder concluir apropriadamente. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que compartilhe com outra pessoa que pode usufruir dele e que continue interagindo comigo nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram.